Veja nesta edição, tabagismo é responsável por alto índice de câncer no pulmão. Representantes do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes visitam Altamira. Milhares de estudantes fazem provas do vestibular da UEPA. Exposição em Belém homenageia centenário de Antônio Lemos. E o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre o fator previdenciário. Hoje é terça-feira, 26 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando de um problema de saúde. O tabagismo, além de desenvolver outras doenças, é um dos grandes responsáveis pelo alto índice de câncer no pulmão. Para quem é fumante passivo, esse índice é 3 vezes maior. Em todo o mundo é grande o número de pessoas que fumam. Seja nas ruas, em bares, restaurantes, o cigarro está presente. Os riscos à saúde não afetam somente quem fuma. Eles são 3 vezes maior para quem está ao redor, e o tabagismo é responsável pela aparição de um grande número de doenças. Tanto o tabagismo ativo como passivo, eles podem causar câncer, como a gente já sabe. O principal deles é o câncer de pulmão, mas também câncer de bexiga, câncer de esôfago, de pâncreas. Então não é só no pulmão, também em outras áreas. Ele aumenta consideravelmente as doenças cardiovasculares, né? Como o infarto, como os chamados derrames, que são os acidentes vasculares, além de, obviamente, eles contribuírem para processos infecciosos, especialmente os pulmonares, como as pneumonias. Também eles pioram quadros de bronquite ou levam a quadros de bronquite, tanto para quem está fumando como para quem recebe a fumaça inalada ou eliminada. Quem não fuma, mas convive com fumantes ativos, experimenta o tabagismo passivo, que se caracteriza quando há a inalação da fumaça de derivados do tabaco, como cigarros, charutos e cachimbos. É a inalação da fumaça que vem do cigarro de alguém que está fumando, obviamente, e que é bom ressaltar que ela tem 2 vias. Existe tanto a fumaça que é exalada após o fumante tragar ou inalar, né? Ele traga ou inala e depois ele elimina uma fumaça que ele já inalou e que foi filtrada lá pelo aquele filtro do cigarro quando o fumo é de cigarro. Mas tem também uma outra fumaça que é pior, a gente fala que é pior, que é aquela que fica queimando na ponta do cigarro, o tempo todo queimando. Essa fumaça ela é muito perigosa, ela tem uma quantidade maior de agentes cancerígenos, ela tem uma quantidade maior de nicotina, ela tem uma quantidade maior de amônia, por exemplo, que é um agente altamente irritativo. O tabagismo passivo é a 3ª maior causa de morte evitável no mundo, perde somente para o tabagismo ativo e o consumo excessivo de álcool. O ar poluído contém em média 3 vezes mais nicotina e monóxido de carbono e até 50 vezes mais substâncias cancerígenas que a fumaça que entra pela boca do fumante depois de passar pelo filtro do cigarro, o que aumenta os fatores de risco para quem não fuma. O grande problema que a gente encontra nessa história são as pessoas que lidam em áreas onde não se conseguiu eliminar esse fumo. A própria nicotina, que é uma substância que leva a vício, né? É ela que estabelece o vício do fumante pelo cigarro. Ela, numa mãe que amamenta, ela é transmitida, digamos assim. O recém-nascido ou o bebê que está amamentando, ele também recebe a nicotina que está em circulação no corpo da mãe, mesmo que ela naquele momento não esteja fumando. Os cigarros podem ser encontrados à venda em muitos lugares. Neste ponto de vendas de bombons, são muitas as marcas comercializadas e diferentes os valores. Para o dono do lugar, ainda que o cigarro aumente de preço, as pessoas não deixam de consumir. Bastante cigarro durante o dia, entendeu? Vamos sendo mais 5, 10 carteiras por dia. Jackson fuma desde os 13 anos. Hoje, com 26, ele fuma de 3 a 4 cigarros por dia. O tabagismo já lhe rendeu alguns problemas de saúde. Canseira no peito, às vezes mal-estar, um cansaço físico. Acontece quando a gente está fumando. O uso do cigarro para ele é comum, mas incomoda a família e os amigos. E muito. Por exemplo, meus pais, minha mãe,
amigos, pessoas que não fumam também, é válido. O primeiro dia da campanha alusiva ao Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado ontem, registrou uma participação recorde, com mais de 750 coletas de sangue. As coletas acontecem até o dia 30 de novembro. Acontece simultaneamente nos municípios de Castanhal, Marabá, Santarém, Abaetetuba, Altamira, Tucuruí, Redenção e Capanema. Neste primeiro dia, compareceram à sede da Fundação Hemopa 912 voluntários e foram feitas 752 coletas, atingindo mais que o dobro da meta estabelecida de 300 coletas por dia. A campanha tem como meta suprir o estoque técnico de sangue do Hemocentro para o mês de dezembro, quando a Hemorrede brasileira costuma enfrentar crises com a insuficiência do número de doadores, em função do período festivo. No Pará, essa queda, em dezembro do ano passado, chegou a 50%. Para doar sangue, o voluntário deve ter boa saúde, mais de 50 quilos e estar na faixa etária de 16 anos completos a 67 anos. É necessário levar ao Hemopa um documento de identidade original e com foto e estar alimentado no momento da doação. E a sede da Fundação Hemopa aqui em Belém fica na Travessa Padre Eutíquio, número 2109. O horário de funcionamento para a coleta é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 6 da tarde e aos sábados, das 7h30 às 5 horas da tarde. Minha dica de saúde hoje é: aumente o consumo de água, no mínimo 1,5 litro de líquido por dia. Principalmente porque ela vai regular o seu organismo, vai estimular o seu rim a você ter uma diurese, a urinar de uma forma adequada, vai reduzir pressão nos pacientes diabéticos e vai melhorar o funcionamento do intestino. Então, com o aumento do consumo de frutas, que tem uma quantidade de fibra alta, e o aumento do consumo de água, o seu intestino vai funcionar melhor e, consequentemente, o seu organismo vai funcionar melhor. E agora vamos falar de economia. Os contribuintes em débito com a Receita Federal referentes ao PIS, CONFINS, Imposto de Renda, Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido têm prazo até sexta-feira para aderir ao programa de parcelamento instituído pela Lei 12.865. Para os débitos relativos ao refis da crise, o prazo será um pouco maior e se estende até 31 de dezembro. Sancionada em outubro, a nova lei reabriu o prazo para adesão ao refis e instituiu novas modalidades de parcelamento para quitação de dívidas tributárias. O tema de hoje do nosso quadro de economia é o fator previdenciário. A repórter Caroline Guimarães conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Caroline. É isso mesmo, Marcos. O fator previdenciário foi tema do nosso ao vivo da semana passada, mas ao longo dessa semana foram muitas as dúvidas dos nossos telespectadores. Por isso, o Pedro Loureiro está aqui novamente conosco para falar sobre esse tema que é tão importante. Pedro, foram muitas as dúvidas. Para que a gente consiga esclarecer algumas delas, quais são os modelos que existem de fator previdenciário no mundo? O fator previdenciário, ele é, como nós dissemos semana passada, as pessoas não gostam, mas é ruim com ele, pior sem ele. O Brasil não fez suas reformas da Previdência como deveria ter sido feito. Isso é culpa da sociedade como um todo, não é só o governo, não. E o fator é uma forma de adequar, de permitir que o dinheiro dê para aposentar todo mundo. Então, existem dois grandes modelos no mundo, duas formas de gerenciar o dinheiro que vai para a Previdência. Nós preparamos 2 quadros aí para mostrar exatamente como é que eles funcionam. Um é o modelo de repartição, que é um modelo que é adotado pelo Brasil, a Alemanha também adota, a Itália, a França. Como é que ele funciona? Todos os ativos, ou seja, todo mundo que está no mercado de trabalho formal contribui para o mesmo fundo e dali o dinheiro sai para quem? Para quem está aposentado. O dinheiro vira um só, o bolo é um só. Quais são as ameaças para esse modelo? A evolução da estrutura demográfica, ou seja, o que aconteceu no Brasil, aumentar o número de aposentados em relação aos ativos, a crise de emprego, porque muita gente sai do emprego formal. Então, esses são os 2 principais riscos que esse modelo corre. Se a gente olhar, como nós mostramos aí, a Alemanha adota esse modelo, mas a Alemanha fez algumas reformas da Previdência.
A Itália está relutando um pouquinho, Portugal está relutando, então eles estão com problemas. A Alemanha não. O Brasil não fez nenhuma, então o nosso problema é mais grave. Com relação ao que eu falei, a relação quem trabalha para quem está aposentado, o que acontece? Em 1923 surgiu a Previdência Social no Brasil. Naquela época eram 8 trabalhadores na ativa contribuindo para cada aposentado, ou seja, 8 para 1, o dinheiro dava. Agora não, agora é 1,2 para cada aposentado, ou seja, quase 1 para 1. O Brasil perdeu uma coisa que a gente chama de bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? É muita gente trabalhando, muita gente contribuindo para pouca gente aposentada. Então nós perdemos essa chance. Agora, realmente, a situação é muito grave. O outro modelo, que é o que nós temos também um quadro que mostra, que é o modelo de capitalização. O que é que acontece? O dinheiro entra todo num bolo, todo num fundo só. Porém, cada um tem, vamos dizer assim, cada um tem o seu dinheiro lá dentro. Eu me aposento, eu tenho o que eu contribuí. Eu estou trabalhando para me aposentar com o dinheiro que eu contribuí, cada um com o seu dinheiro lá dentro, mas é um fundo só. Quem é que adota esse modelo? Estados Unidos e o Reino Unido, são os países que, assim, de economia mais forte que usam. É o modelo perfeito? Não é. Ele corre o risco pela legislação. Por exemplo, nos Estados Unidos, ela acaba sendo um pouquinho solta demais. E acontece o que nós vimos alguns anos atrás, uns 6, 7 anos atrás, e 10 anos atrás também ocorreu, que alguns fundos quebraram e as pessoas ficaram sem aposentadoria. Então tem esse risco. Não existe modelo perfeito. O modelo tem que ser ajustado conforme o tempo. No caso do Brasil, não houve ajuste nenhum. É por isso que o modelo brasileiro não tem dado certo? Todo mundo fala que no Brasil, durante décadas, se gerenciou mal o dinheiro da Previdência. Isso é fato. Os governos, muitas vezes, lançaram mão daquele dinheiro para obras, para 1000 coisas, né? A última tentativa foi para usar para a Copa, mas não funcionou. Mas o fato é, realmente foi usado? Foi. Só que existe uma situação que é matemática, existe que não dá para fugir. Vamos imaginar que em 1920, 1930, não só tinha aquela proporção muito maior de trabalhadores para aposentados, como as pessoas passavam menos tempo aposentado. A expectativa de vida era 45 anos. A pessoa se aposentava, quem vivia muito na aposentadoria eram 15 anos, 16 anos. Hoje não, a expectativa de vida do brasileiro, o que é muito bom, ultrapassou os 80 anos. Então não dá para a pessoa viver 40 anos aposentado, 45 anos aposentado. Tem que mudar. O problema não é se é capitalização, modelo americano, ou de repartição, que é o que a gente usa. O problema é que a vida vai mudando e o certo mesmo era a cada década, no máximo a cada 15 anos, haver um grande estudo, uma grande reforma, da qual participasse toda a sociedade. O governo, o legislativo federal, que tem emperrado muito, e as centrais sindicais, a sociedade. Se não mudar, não consegue. Nenhum modelo vai funcionar bem. O certo é escolher um modelo, ok, e fazendo os ajustes paulatinamente. Não tem como manter durante 100 anos quase um mesmo modelo. Obrigada, Pedro. Daqui a pouco a gente volta a conversar um pouquinho mais sobre o fator previdenciário. Quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Marcos, é com você aí no estúdio. E agora vamos falar de greve. Policiais civis do estado do Pará entraram em greve geral da categoria. Muitas delegacias da capital paraense e de alguns municípios amanheceram fechadas hoje. Marcos, em Belém, em alguns municípios do Pará, as delegacias amanheceram fechadas com faixas de protesto ao redor dos prédios. Segundo o Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Pará, as principais reivindicações da categoria são a isonomia no pagamento, gratificação do nível superior, o pagamento também do abono dentro do vencimento base da categoria, a regulamentação da jornada de trabalho e a melhoria das condições dentro das delegacias de Belém e do interior do estado. Ontem houve uma reunião entre o Ministério Público do Estado do Pará e o Sindipol, onde ficou decidido que a partir de agora o Ministério Público será responsável por mediar as negociações entre os policiais e o governo do Estado do Pará. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E nesta manhã, os policiais civis do Pará realizaram uma Assembleia Geral na Praça do Operário, em Belém, para discutir os rumos da paralisação. E de acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Policiais Civis do Pará, 70% dos trabalhadores aderiram à greve. Esse número representa cerca de 2.000 policiais parados em todo o estado.
Os grevistas também deverão realizar visitas às seccionais e delegacias da região metropolitana de Belém para verificar a adesão à greve. Uma representante do Comitê Paraense de Enfrentamento da Violência Sexual contra a Criança e o Adolescente apresentou em Altamira um novo Plano Nacional de Enfrentamento à Violência. Ela também ouviu do comitê do município quais os problemas da região e discutiu os caminhos para minimizar a situação de vulnerabilidade de crianças e adolescentes. O convite para a roda de conversa com Suzane Brasil, representante do Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual contra a Criança e o Adolescente, partiu do projeto Rodas de Direito. A representante do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência de Crianças e Adolescentes apresentou o novo Plano Nacional de Enfrentamento, aprovado em 18 de maio de 2013. Também ouviu os integrantes do Comitê Municipal para levar os problemas de Altamira para incluí-los no processo de construção do Plano Estadual. Vamos discutir hoje os planos que estão sendo promulgados, implementados de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Já temos o Plano Nacional, recentemente aprovado, temos o Plano Estadual que está em fase de revisão e viemos até aqui a Altamira para conversar um pouco sobre como está esse enfrentamento, como está o trabalho da Comissão Municipal e como é que a gente pode conversar a nível de Estado para fazer realmente um enfrentamento integrado. O Comitê Municipal apresentou um vídeo que mostrou com clareza os graves problemas que a região vem sofrendo em virtude da hidrelétrica de Belo Monte. A descoberta do tráfico humano em uma boate em torno da obra foi o que mais chamou a atenção. O vídeo mostrou de cara o grau do problema que hoje as crianças e os adolescentes enfrentam na região. Para o Comitê Municipal, esse momento de discussão é único, pois é daqui que sairão indicativos que vão contribuir na construção do Plano Estadual. Nós tivemos já uma série de indicativos através de diagnósticos, de pesquisas, que mostram que a nossa região está sendo, digamos assim, está inserindo num cenário de vulnerabilização sexual de crianças e adolescentes decorrente do processo de construção de um grande projeto, de uma grande obra que é Belo Monte. Isso já foi diagnosticado, isso já foi visibilizado, isso já foi denunciado. Portanto, agora a gente precisa achar respostas para isso. Uma das respostas possíveis é que haja um planejamento a longo prazo de ações que possam ter uma efetividade, que possam trazer uma reciprocidade para com os problemas que existem na região. Como é que você faz isso? Montando um plano. Nós temos o plano municipal, que é aquele que nos baliza a discussão dentro da comissão municipal, e agora a gente está construindo o plano estadual para também orientar essa forma de enfrentamento dentro do comitê estadual e fazer com que o comitê estadual possa ter uma intervenção aqui. Segundo a representante do comitê estadual, a região do Xingu terá uma atenção maior por causa do grande impacto gerado através da obra que está sendo implantada aqui. Pois é, aqui em Altamira a gente vai justamente fazer essa conversa. A gente tem um indicativo a nível estadual, a gente tem esse que já está aprovado no nacional, e nesse processo de revisão do plano estadual que a gente tenha bem presente essa fala das especificidades dos grandes projetos, como é o que acontece aqui em Altamira, da própria região, das culturas de cada região, para a gente ter um plano que realmente satisfaça as necessidades de ações nesse enfrentamento. Qual o próximo passo agora? O próximo passo é sistematizar. O comitê está organizado em grupos de trabalho para fazer, a partir dos eixos, uma sistematização dessas ações, dos seus responsáveis, e aí juntando todas essas conversas que a gente vai conseguir fazer, os documentos juntados, a gente passa para a sistematização e aprovação de um novo plano estadual revisado. Divulgado hoje o texto de exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. É o primeiro documento do pontificado do Papa Francisco. A exortação havia sido entregue de forma simbólica no último domingo durante a celebração de encerramento do Ano da Fé. Hoje, o texto foi publicado na internet em vários idiomas. O documento fala sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual e é dividido em capítulos, aliás, 5 capítulos. Ele também recolhe a contribuição do Sínodo dos Bispos, realizado no Vaticano em 2012, sobre a nova evangelização. E você acompanha ainda nesta edição, milhares de estudantes fazem provas do vestibular da UEPA. A exposição em Belém homenageia o centenário de Antônio Lemos. E vamos continuar falando sobre o fator previdenciário com o planejador financeiro Pedro Loureiro. São só 2 minutos, não saia daí.
Milhares de candidatos fizeram no domingo e ontem as provas do vestibular da Universidade do Estado do Pará. Medicina foi o curso mais concorrido. Foram mais de 110 candidatos por vaga. Acompanhe como foi o clima nos locais de prova da UEPA. Mais de 90 mil candidatos fizeram a prova. Foram 2 dias de pura concentração. Este concorrente saiu chateado, não gostou da prova e disputa uma vaga para medicina. Foi boa, podia ser melhor. O importante é estudar para o ano que vem para ter um melhor resultado. Na frente desta escola, mães aguardavam ansiosas a saída dos filhos. Esse é um grande apoio que a família tem que estar dando para ele e firmar isso com certeza, né? Os candidatos do PRISE têm entre 15 e 17 anos, por isso o apoio da família é fundamental. Primeiro porque ele não é acostumado a andar assim, né, para outros bairros, assim, ele ainda não sai. Então eu prefiro vir, né, me deixar, vir buscar. Sempre que eu posso, eu estou acompanhando ele. Todo lugar que ele vai, eu estou indo levá-lo. A prova teve duração de 5 horas. No domingo foi destinada aos candidatos da primeira etapa do Procel e do PRISE. Ontem para a segunda etapa dos 2 certames. A prova foi aplicada em 25 municípios do Pará. Ao todo, foram 89 escolas para receber os candidatos do Procel e outras 70 para os alunos da primeira etapa do PRISE. Mais 47 escolas receberam os candidatos da segunda etapa. O processo ocorreu dentro do previsto. Tudo transcorreu dentro da normalidade, né? Os problemas que acontecem são os problemas de rotina, falta de fiscal, que nós temos fiscais reserva e logo são substituídos, alunos sem identificação, mas esses alunos, eles dependendo do problema, cada um são resolvidos com uma equipe de peritos que nós temos, que faz a identificação das escolas e normal, são problemas já normais que acontecem. Agora a universidade irá processar os dados para divulgar o nome dos candidatos aptos à última fase do Procel. Giovana espera estar entre eles. Com certeza, com certeza. É uma coisa que eu quero desde pequena. Então é um sonho. E de sonho a gente não pode desistir nunca. E a lista dos candidatos aprovados à terceira etapa do Procel deve ser divulgada pela universidade até o dia 9 de dezembro. E a prova da terceira etapa será no próximo dia 15. Os candidatos que não alcançarem o mínimo de 40 pontos na soma das pontuações da primeira e da segunda fase estarão eliminados. E o Ministério da Educação lançou o Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. O programa de intercâmbio é voltado para estudantes negros, indígenas e com deficiência do ensino superior e já está em vigor. A repórter Caroline Guimarães tem os detalhes. Marcos, de acordo com a publicação, o objetivo do programa é proporcionar a qualificação e educação de estudantes autodeclarados negros, pardos, indígenas ou pessoas com deficiência. O programa será desenvolvido com universidades e também instituições comunitárias historicamente negras nos Estados Unidos. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E vamos voltar com a repórter Caroline Guimarães agora no estúdio, conversando com o planejador financeiro Pedro Loureiro sobre o fator previdenciário. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Pedro, no primeiro bloco nós falávamos que o fator previdenciário não acompanhou as mudanças na qualidade de vida das pessoas, né? A longevidade hoje é maior e o fator previdenciário não mudou. Que possíveis soluções? A gente vê, logo no início desse mês, houve uma mobilização nacional para pôr fim ao fator previdenciário. Né? Quais são as soluções para isso? Já que a gente não pode eliminá-lo, o que a gente poderia fazer? O que acontece? O fator previdenciário foi criado no final dos anos 90 como uma solução assim, paliativa. Né? Por quê? Porque chegou um momento que se viu que o dinheiro não daria para aposentar todo mundo em condições razoáveis. A gente sabe, né? A gente vê, todo mundo conhece alguém aposentado e, salvo algumas exceções, as pessoas não estão bem. O que acontece? O fator previdenciário surgiu como um remédio ali para aquele momento, mas não se curou a doença. Para o Brasil, vamos pensar assim, qual é a solução? Primeiro vamos pensar para o país. Para o país não tem jeito, a solução é uma reforma. Imputa-se muito ao governo, né? Coloca-se nos presidentes a culpa, e não é. Isso daí é uma questão que é o executivo, sim, claro, tem que ser capitaneado pelo governo federal, mas em seguida tem que ter apoio do Congresso,
né? Os congressistas têm que pensar um pouquinho menos no voto, né? Um pouquinho menos no seu mandato e um pouquinho mais no que é importante. Não é fazer o que é popular, é fazer o que tem que ser feito. As centrais sindicais, todo mundo entrar na mesma sintonia, porque você não pode ter um modelo de previdência que está fazendo 100 anos. Isso não tem como. Se a gente olhar, como entrou um quadro agora para mostrar, que é aquele que é o modelo que é como é usado nos Estados Unidos. Algumas pessoas perguntam, nós deveríamos mudar para o modelo americano ou para o modelo inglês? De jeito nenhum, não precisamos, nós já temos um modelo. Já existem alguns, se a gente olhar as previdências dos estados, elas já estão mudando, já é o modelo de capitalização, já estão migrando. Então hoje, quando se fala, por exemplo, um estado, vamos tirar como exemplo o Pará, o servidor estadual, ele que se aposenta, já tem os dois modelos. Né? Tem aqueles que ainda estão na ativa e aqueles aposentados que são pelo modelo de repartição e aqueles que estão contribuindo e vão se aposentar pelo modelo de capitalização. Isso é uma lei federal que rege todo mundo, mas o governo federal não mudou. Então o fato é o seguinte, é fazer realmente uma reforma séria, pensada e não popular. Ela não tem que ser simpática, ela tem que ser o que tem que ser feito. E para as pessoas, o que eu aconselharia são duas coisas. Uma, procurar uma agência do INSS, você tem que buscar a orientação do técnico. Cada pessoa tem uma característica e buscar a sua economia particular. Previdência privada, por exemplo, como um segundo caminho. Não dá para confiar só na previdência pública. A questão da previdência privada é uma dúvida de uma telespectadora nossa, a Márcia da Pedreira. Ela quer saber, existem 2 modelos de previdência privada, qual deles é o melhor? Olha, a gente fala muito que tem 2 modelos, que é o PGBL e o VGBL. Na verdade, existem outros, tem mais, mas são os 2 mais populares. Não existe melhor, não existe pior. Eles, inclusive, rendem de forma igual. Né? Dependendo, às vezes, não todos rendem da mesma forma, porque são vários fundos, mas fundos semelhantes rendem da mesma forma. O que muda é a tributação. O PGBL, com P, né, ele é o quê? Ele dá o benefício no imposto de renda, para algumas pessoas, respeitando certos parâmetros, certos limites. Então, para quem tem uma renda onde se encaixa o PGBL é interessante contribuir até 12% da renda bruta tributável anual. Acima disso, já é o VGBL, com V, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. O que é que ocorre? Muita gente, às vezes, tem os 2. Então, não tem melhor. Em alguns casos, você usa o PGBL, outros casos o VGBL, e muita gente tem os 2. PGBL até alcançar o certo limite que você tem o benefício no imposto de renda e o VGBL para o que excede. Então é sempre bom sentar com alguém que é especializado nisso, tá? Que trabalha com planejamento financeiro, porque senão você não tem como mudar de um para o outro. Você faz e o dinheiro está colocado ali. Então depende de cada caso, não tem a opção. Esta é a melhor definitivamente para todo mundo. Então, enquanto não existem mudanças no fator previdenciário, a questão toda é o cidadão recorrer a uma previdência privada. Acompanhar a sua aposentadoria oficial, né? Você contribuiu, tem direito, né? Tentar ver o que faz de melhor com ela, mas fazer o seu planejamento paralelo. Você tem que ter. E como está chegando no final do ano, tem uma dúvida que muita gente tem, poxa, está acabando o ano, eu não contribuí para o meu PGBL, vou perder esse benefício ano que vem? Não perde. A contribuição para o PGBL vale do primeiro dia útil até o finalzinho do ano. Você pode fazer uma contribuição só com o valor total que você tem direito. Não deve deixar para a última semana do ano, que às vezes pode não entrar no sistema, não compensar e você perde o benefício. Então, quem não fez nada até agora, tem tempo ainda, sem problema nenhum. Agora, quem quiser recorrer à previdência privada, tem que ir ao banco, fazer a previdência do banco ou não? Pode procurar? Existem 2 formas de você contratar uma previdência privada. A previdência privada ela sempre é feita por uma seguradora. É porque alguns bancos têm suas próprias seguradoras, mas ele é um produto feito por seguradora e seguradora especializada nisso. Existem 2 caminhos. Um é o caminho do banco. Lembra bem que o banco é uma instituição generalista. O gerente do banco, ele ajuda muito, é um profissional muito importante, mas ele é generalista, ele não é planejador financeiro, salvo raríssimas exceções. O caminho mais indicado é um corretor de seguros, mas um corretor de seguros que tenha ênfase em benefícios, que a gente chama. Porque também é uma decisão
muito delicada uma previdência privada. Você vai fazer um produto financeiro que você vai descobrir se ele se encaixou na sua real necessidade daqui a 20, 25 anos. Então ele tem que ser bem feito agora. Então mesmo o corretor de seguros que não tem uma formação sólida nessa área, também não seria indicado, mas também pode contratar. Então você nunca vai contratar direto com a seguradora. Faça a sua previdência e anualmente verifique se ela ainda está alinhada na sua realidade. Obrigada, Pedro. Até a próxima terça-feira. Lembrando que quem quiser sugerir temas para as nossas entrevistas pode ligar para o 4006-9211. Marcos, é com você aí no estúdio. E agora vamos falar de arte. A exposição Luas, da artista piauiense Yolanda Carvalho, está em Belém após passar por vários estados da região norte. A mostra de estilogravuras pode ser visitada no Centro Cultural Sesc Boulevard até o dia 15 de dezembro e tem entrada franca. A arte rupestre do sul do Piauí é a principal inspiração da artista. Antônio Lemos nasceu no dia 17 de dezembro de 1843 na cidade de São Luís do Maranhão. Ele governou Belém durante 14 anos, cidade onde morreu em 1913. Uma exposição alusiva ao centenário de sua morte está aberta ao público no Centur e remonta a momentos importantes da história política da capital paraense. Os painéis expostos no pátio da Fundação Cultural Tancredo Neves reproduzem imagens de locais significativos da Belém do início do século passado. A exposição Antônio Lemos e a Paris dos Trópicos conta a história do maranhense que se tornou intendente de Belém no dia 15 de agosto de 1897, deixando o cargo só 14 anos depois, em 1910. O intendente tinha as funções de um administrador municipal, o prefeito dos dias atuais. Ele foi o idealizador de boa parte da paisagem urbana que se vê hoje na capital paraense. Antônio Lemos é uma das raras unanimidades que nós temos em Belém, tido por todos, ou pelo menos por quase todos, como o maior gestor que a nossa cidade já teve. Realmente ele foi o grande responsável para transformar Belém no que se chamou na época Paris dos Trópicos, tanto que é o nome da exposição. Então é um gestor que investiu em todas as áreas, eletrificação, iluminação pública, bondes elétricos, transporte urbano, educação, abriu os grandes bulevares da cidade, arborização, remodelou as praças, incentivou novas construções urbanas. Em síntese, foi um gestor completo. Ele foi responsável por várias obras que à época tinham o objetivo de sanear a cidade e embelezar Belém, como um forno crematório que fazia o tratamento do lixo, o cemitério da Soledade, o matadouro municipal onde funciona atualmente a Fundação Curro Velho, no bairro do Telégrafo. A construção e a reforma de 84 escolas e a criação do Corpo de Bombeiros, da Santa Casa de Misericórdia, o Bosque Rodrigues Alves e o bairro do Marco. Ele trouxe os bondes elétricos e fez asilos e orfanatos. Agora, por que essa fixação pela França, por Paris? Paris era a cidade referência do mundo. Talvez hoje seja Nova York ou outra. Paris, na época, era a cidade de referência, era a cidade de luz. Toda cidade no mundo gostaria de ser Paris. E Belém teve a sorte, por viver na época o apogeu econômico da época da borracha e também por ter tido um gestor que soube aproveitar esses recursos, de caminhar nesse sentido. Não vamos dizer que propriamente Belém teria sido Paris, mas era a cidade, com certeza, das Américas com ar mais afrancesado. Então era uma coisa de época mesmo, você queria se parecer com a melhor cidade do mundo, que era Paris. Na tentativa de erguer uma área urbana na Amazônia aos moldes da arquitetura francesa, Antônio Lemos construiu ruas e calçamentos com pedras importadas da Europa, construiu praças, palacetes e outras edificações grandiosas. Até as nossas mangueiras, consideradas espécies exóticas, foram importadas da Índia. Essas e outras ações estão registradas nestes relatórios centenários, impressos
impressos na França, na época em que arquivo se escrevia com CH. São documentos que guardam memórias importantes da capital paraense. Nós temos todos os relatórios da gestão de Antônio Lemos, certo? Era como se fosse uma prestação de contas do governo. E esses relatórios, você vê a sofisticação, eles eram mandados imprimir na França. E esses originais estão sob a guarda da Biblioteca Artuviana. Inclusive, eles podem ser consultados pelo público, logicamente com todos os cuidados que uma obra rara merece, mas é um dos muitos tesouros que a Biblioteca Pública Artuviana coloca à disposição dos seus usuários. Essa arborização de mangueiras, isso é uma das grandes características da cidade. Belém é a cidade das mangueiras, assim como Belém é a cidade do círio. Então você a querer acabar em nome de um tecnicismo qualquer com as mangueiras da cidade, na minha modesta opinião, é uma coisa errada que não se deveria fazer. Apesar de que nos dizem, porque arrebenta a calçada, não sei o quê. Mas em compensação, para o calor dos trópicos, onde nós vivemos, uma acácia, por exemplo, não resolveria. Você precisa de árvores altas e frondosas para realmente criar a sensação de sombra e sensação térmica que se necessita na cidade. A montagem da exposição foi realizada por 5 técnicos da Fundação Cultural Tancredo Neves, entre eles 2 historiadores. O material ficará à disposição no Centur durante 2 meses. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!